Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 7, e hoje nós continuamos nos versículos 13 e 14, falando sobre as duas portas, os dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14. Mateus capítulo número 7, versículos de número 13 e o versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, nós já descobrimos que o Sermão do Monte, ele é algo prático, aplicável, algo que a gente deve colocar na vida, né? Então, assim, é algo que é exercitado dia após dia. Também nós aprendemos que este sermão é para o crente. Jesus está falando aqui sobre o cidadão dos reinos e aplicando isso à vida do crente, tá certo? E nós vimos na semana passada que o versículo de número 12, então, encerra, por assim dizer, todo o sermão, e a partir do versículo de número 13 em diante, nós entramos na aplicação do sermão. E aqui o Senhor vai usar algumas ilustrações, aonde nós vamos poder analisar se nós estamos aplicando esse sermão às nossas vidas ou não. Então, a aplicação final começa a partir do versículo de número 13, vai até o versículo de número 29, e é a aplicação de tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. A semana passada nós vimos que o versículos 13 e 14, então inicia, e aí ele traz uma ilustração como foi lido, né? Que é a ilustração da porta, e nós vimos que essa primeira ilustração que o Senhor traz sobre esse sermão, sobre a aplicação desse sermão, é que a vida cristã, ela é caracterizada pelo estreitamento. A vida cristã, ela é caracterizada por um caminho estreito. Então nós somos convidados, ou nós somos comissionados, né, a andar por este caminho, a trilhar este caminho que é um caminho estreito. Não é qualquer caminho, tá certo? É um caminho estreito. E eu vou ler aqui um texto que o Dr. Martin Lloyd-Jones coloca, comentando esse versículo, que eu acho que vai poder nos ajudar um pouquinho também a entender esse processo. Ele diz assim: a primeira coisa que podemos observar é que essa vida a qual o nosso Senhor Jesus nos chama a viver é representada por uma senda estreita e apertada desde os seus primeiros lances. Ela é estreita desde o início. Não se trata de uma vida, a princípio, que seja regulada por um caminho espaçoso e que com o passar do tempo vai se estreitando mais e mais. Não. O que o Senhor apresenta é que a porta de entrada já é uma porta estreita, e o caminho já segue de forma estreita. Então, tudo nesta vida está ligado a este caminho estreito, né? Então, a vida cristã, ela começa exatamente dentro dessa realidade. E é indiscutível que a essa altura do discurso, não dá para poder discutir, para poder ver de outra forma, nós não vamos ver Jesus apresentando a situação de modo com que nós devemos de escolher a porta estreita. Ou seja, ele está praticamente ordenando, ele diz: entrai pela porta, né? E aí, por ser uma porta estreita, isso significa que não dá para levar muitas coisas conosco, ou bagagens, né? Não dá para passar por essa porta estreita com muita bagagem. E essa caminhada, então, rumo ao lar celestial, é uma caminhada em que nós vamos, então, abandonando bagagens ao longo do nosso caminho, né? Não há espaço, então, para algumas coisas serem levadas. Então, nós precisamos de separar esta realidade. E é importante a gente frisar isso, né? Que a vida cristã é uma vida que ela é proporcionada por abandono. O cristão deve abandonar coisas ou abandonar bagagens que não condiz com a vida cristã. Ele deve de focar exatamente neste caminho, nessa direção, tá certo? Então, é mais ou menos assim: você acaba de nascer de novo, você conheceu Cristo como seu Salvador, você é um crente, tá certo? Não é um convite à conversão, a porta estreita não é um convite à conversão, é um convite para o convertido, para aquele que já é crente.
E você vai passar por essa porta, e a tarefa agora é abandonar algumas bagagens que são inúteis. Elas só vão fazer volume e vai te impedir de passar por esse caminho. E aí você deve, então, seguir em relação a isso. Mas a pergunta que fica é, o que nós devemos de abandonar? Veja, a ideia da porta estreita é limitar a entrada. Não é limitar a entrada das pessoas, é limitar a entrada de bagagens. Porque ela é suficiente para passar uma pessoa de cada vez. Mas ela é extremamente estreita para não deixar passar todas as bagagens que você quer levar. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele costuma dizer que ele imagina essa porta estreita como uma catraca do metrô de Londres, né? Então, é uma catraca onde você não vai passar com a bagagem. A bagagem vai ter que, se quer passar a bagagem, ela tem que entrar por uma outra porta, porque você não vai passar por aquela bagagem ali. Então, não dá para você levar essa bagagem, não dá para você entrar com ela. O que, então, que é essa bagagem que nós devemos de deixar para trás? Como cristãos agora, o que nós precisamos de deixar? E a primeira coisa que nós vamos perceber é que é preciso deixar aquilo que nós chamamos de mundanismo. O mundo deve ficar para o lado de fora. Não há como entrar com o mundo. É só a gente observar isso aqui, a partir do versículo de número 13 e 14 mesmo. Ele diz, entrai pela porta estreita. E aí ele vai dizer, a porta, versículo 14, porque a porta estreita e apertado o caminho que conduz para a vida. Aí ele vai dizer anteriormente, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Ou seja, não dá para poder entrar com o mundo nessa porta, ou com as coisas mundanas sobre essa porta, né? Então nós devemos de abandonar o mundanismo se a gente quiser caminhar nessa direção. Então o caminho cristão é um caminho fora do mundo. Fora do mundo. É isso que Jesus está dizendo. Que ele vai de forma diferente. É um caminho longe das multidões, longe do corporativismo secular. Não dá para você ir com o bando, não dá para você ir com o grupo, não dá para você ir com a turma, não dá para você ir com a multidão. Você não deve caminhar no meio da multidão e não vai conseguir entrar com essa multidão, né? Porque essa vasta maioria segue pelo caminho largo. A porta ela é individualizada, cada um passa um de cada vez. É um caminho que você começa a trilhar de forma a trilhá-lo sozinho. E por que Jesus fala isso? Porque se nós formos perceber, a vida cristã, ela não é uma vida popular. Não é uma vida caracterizada por desejos do mundo, né? É uma vida incomum. Ser cristão é ser estranho neste mundo. Ser cristão é ser excepcionalmente diferente. Nós não somos igual a todo mundo. Nós temos realidades completamente diferentes. E como essa aplicação é uma aplicação do sermão que Jesus disse, nós podemos perceber isso olhando para aquilo que Jesus disse, sobre o quão diferente nós somos em relação ao mundo. Quer ver um negócio? Abre aí, capítulo 5, versículo 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Nós vamos continuar sempre aqui nesse sermão. Mateus 5, 21 e 22. Eu vou pedir para que o André faça a leitura desse versículo para a gente. Mateus 5, 21 e 22. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele... Mateus 5, 21 e 22? Isso. Né, não. Oh, eu fui para Marcos sem querer. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Percebe? Não é isso incomum ao mundo?
Jesus já começa dizendo: no mundo vocês ouvem, né, que quem fosse ouvido, quem matar será julgado ao tribunal. Mas o cristão tem uma característica, uma experiência bem diferente. Não é simplesmente o ato de matar, mas é a forma como você se irrita, ira, com que você julga, como você atua, como você age na vida do outro, é tão condenativo quanto o próprio ato de matar. Não é isso diferente da relação do mundo? Quando você chega perto das pessoas e fala assim: não, mas a Bíblia me diz assim, a pessoa fala: mas que estranho, é muita loucura, isso não é normal. É uma característica do cristão, do cidadão dos céus. Quer ver? Agora o 5:28. Eu vou pedir para que a Elieide leia para a gente. 5:28. Hã? Não, só o 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você pode esperar essa atitude do mundo? De pensar na questão do adultério com um simples olhar, pelo fato de olhar? O mundo, até o adultério em si, o mundo não condena da forma como a gente condena, percebe? Não dá para poder ser igual ao mundo, não é o mesmo pensamento do mundo. Você senta numa roda de amigos ou numa roda de conhecidos com pessoas do mundo, e se você falar isso, ele vai rir de você e falar que isso é besteira. Não é atitude. Mas Jesus continua dizendo, lá no versículo de número 33, ele vai dizer: de modo algum jureis. No versículo de número 39, não resistais ao perverso. No versículo 44, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Onde que no mundo isso vai se tornar realidade? Onde que o mundo vai dizer que você deve amar o seu inimigo? Que você deve orar por aqueles que te perseguem? Então, perceba que quando Jesus usa essa ilustração, onde ele diz que o caminho então é apertado, que a porta é estreita para passar, ele está deliberadamente dizendo que nós nos afastamos do mundo. Nós nos afastamos da multidão, do consenso comum do mundo, da ideia do mundo, do pensamento do mundo, tá certo? Então, é uma estrada onde inicialmente, nós iremos caminhar sozinho. Em muitas situações, nós vamos ver exclusivos na passagem daquela porta. Não dá para poder caminhar com toda a multidão. Ninguém arrasta multidões com discursos assim. Nós não conseguimos convencer o mundo a vir a Cristo com discursos assim. Aliás, nós nunca conseguimos convencer o mundo, né? É o Espírito Santo quem trabalha sobre a vida dos eleitos para trazê-los. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. A vida cristã, inevitavelmente, envolve a necessidade do cristão romper com a maioria. Romper com a maioria. E aqui nós temos algo extremamente importante, irmãos. Porque no mundo atual, nós temos visto um cristianismo que se junta com a maioria. Um cristianismo que fala a língua do mundo e que se envolve com o mundo e até traz as coisas do mundo para dentro da igreja, como se isso fosse bom. Mas Jesus está dizendo que o cidadão do reino, ele não tem como, porque as regras do reino, a lei do reino, é diferente do reino das trevas. O reino celestial tem regras que comandam pela luz, e o reino do mundo são trevas. Não caminhará nunca de forma conjunta, tá certo? Então a gente precisa de entender isso. Existem alguns princípios que a igreja moderna tem adotado que ferem claramente a esta realidade. Ferem claramente a essa realidade. Quando nós usamos até distorcido o versículo de Paulo, dizendo assim: nós vamos fazer como eles para ganhá-los. Está até distorcendo o versículo de Paulo, porque Paulo não quer dizer exatamente dentro desse contexto, nessa situação. Mas quando nós falamos assim: não, se a gente não tiver tal tipo de programação, porque o mundo lá tem, nós não atraímos as pessoas. Opa, peraí, cuidado. Não é nossa intenção atrair o mundo. A nossa intenção é chamar a atenção do mundo para a verdade do Evangelho. Chamar a atenção. Culto não é show. Pirotecnia, performance, isso não faz parte do culto. Nós não estamos agradando a plateia. Nós estamos servindo a Deus. Deus é que precisa de ser exaltado e glorificado.
Evangelismo não é show. Ainda que a gente possa usar o evento para chamar a atenção da pessoa, é preciso confrontá-lo com a verdade. Não dá, entende? Então nós somos chamados para essa vida única diante do Senhor. Nós somos chamados para buscar esta realidade e viver isso no nosso dia a dia, né? Então a igreja precisa de estar atento a isso, eu na minha vida preciso estar atento a isso, eu preciso de entender que eu sou chamado para viver de forma diferente. Talvez seja mais fácil da gente expressar esse ponto, se a gente observar a realidade daquilo que está ao nosso derredor e perceber quantas vezes nós nos sentimos deslocados como cristãos em certos grupos e em certos locais ou com certas pessoas, onde o pensamento é totalmente divergente e você fala assim, não dá para estar junto. É aí que nós percebemos exatamente essa ideia. Não passa, a bagagem não passa pela porta, tá certo? O cristão é alguém que olha em volta, e aí eu vou novamente citar o que Lloyd Jones diz, e diz assim, bem, sem se importar com o que esteja sucedendo à maioria, eu sou alguém agora vivo, e tenho responsabilidades com essa vida. Eu vinha correndo loucamente no caminho da multidão, mas agora percebo que tenho uma vida e uma existência e que tenho que tomar minhas próprias decisões e que essas decisões afetam toda a minha vida. Não apenas esta vida, mas principalmente a vida futura, a verdadeira vida, a vida eterna. O que estou fazendo em relação a isso? Como estou me preparando para esta vida futura? O que há ou o que será de mim no amanhã? Preciso então tomar uma atitude, e sei que será uma atitude radical, porque eu irei romper com a maioria. É exatamente isso que o Senhor Jesus está nos apontando, está nos mostrando. Pergunta, comentário, presbítero Luiz? E, na realidade, pastor, a gente lidando com as pessoas mesmo no mundo, eles é difícil de concordar com aquilo que você realmente tem para o seu interior, que condiz com a palavra do Senhor. Eles criam os obstáculos para a gente, mas o Espírito Santo não tem, não dá espaço e nem dizer assim, tem essa abertura. Não, ele fecha para você caminhar e fortalece você, mostra a você o que na realidade é o necessário para a sua vida, como homem de Deus, mulheres, ou jovem, criança, mas ele mostra o caminho, é aqui. Essa que é a importância da nossa vida, porque ele nos fortalece no caminhar nosso do dia a dia. Amém, verdade. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, a vida cristã é uma vida de rompimento com o mundo, tá certo? Agora, é importante a gente observar que esse abandonar da companhia das multidões se torna ainda mais difícil, mais apertado, quando nós percebemos que este abandonar das multidões também é abandonar o caminho das multidões. Entende? Ele diz, entrai pela porta estreita. Então, há uma porta estreita, ele diz, larga e espaçosa é a outra porta. Então, são dois caminhos. Você vai não apenas abandonar a companhia das multidões, mas você vai abandonar o próprio caminho da multidão. Você entrará por um caminho completamente diferente, né? Então, uma coisa é você abandonar a multidão, outra coisa totalmente diferente é você abandonar o caminho da multidão. Mas você pode pensar assim, ué, pastor, mas não é a mesma coisa? Tem como eu abandonar a multidão e não me afastar do caminho? Tem. Tem como eu não concordar e continuar
no ciclo da multidão. Tem como eu fazer isso? Então eu preciso de abandonar também o caminho que está seguindo. Por mais incrível que pareça, é possível abandonar as multidões sem, contudo, sair do caminho das multidões. Ao longo da história, a igreja tentou isso de muitas formas. Muitos movimentos cristãos tentaram sair da multidão, mas não saíam do caminho da multidão. Um exemplo claro disso é o exemplo dos monastérios cristãos. Que numa determinada época da história, ali na época da Idade Média, homens e mulheres, eles se enclausuravam. Construíam monastérios com muros altos e literalmente se colocavam em celas, quartos ali, tentando assim se refugiarem do mundo. Mas o que a história diz é que o mundo estava lá dentro. As práticas mundanas estavam lá dentro. Eles se distanciaram da multidão, mas não das práticas do mundo. O mundo continuou lá. Os nossos irmãos pentecostais, eles usam muito dessa questão de visão, de aparência, de mudar a aparência. Não pode usar calça, não pode usar barba, não pode cabelo grande, não pode pintar, não pode isso, não pode aquilo. Um monte de regras externas que distancia você da multidão, mas muitas vezes eles continuam praticando as coisas da multidão. Ou seja, distanciou da multidão, mas não saiu do caminho. Entende? Ao longo da história, nós vamos perceber que isso é mais fácil do que a gente imagina. É mais fácil do que a gente imagina. Então, existe uma necessidade da gente observar que é preciso uma mudança também de mente, uma mudança de pensamento, de condição, de percepção do próprio mundo. Existe uma frase de um sociólogo latino-americano. Ela foi dita quando foram construídos os primeiros conjuntos residenciais que tinham como intenção afastar a população carente das favelas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma favela. A nossa região aqui não tem favela. Então, se você nunca saiu daqui para uma cidade grande, você não sabe o que é uma favela. Mas se você for para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, você vai entender o que é a favela. A favela é um local onde as casas são tumultuadas, onde a vida é tumultuada. Você não tem uma certa liberdade, há muita sujeira, há muita coisa ali envolvida, há um pensamento muito estranho com relação a essa questão. E aí a frase que esse sociólogo disse foi o seguinte: não se pode tirar o povo da favela sem que primeiro tenha tirado a favela do povo. E em Belo Horizonte tem um caso muito claro disso. Não lembro mais a época que foi, não lembro se é na década de 80 ou se foi antes da década de 80. 90 não foi porque eu estava na Bahia, foi antes de eu ir para a Bahia. Então, 90 eu já estava em Belo Horizonte, Foi nessa, não sei qual data é isso, é entre final de 70, início de 90, nesse período aí. Teve uma grande enchente em Belo Horizonte. E estava construindo um grande conjunto habitacional, que chamava na época o BNH, que é os conjuntos habitacionais, que construíram vários conjuntos, numa região pertencendo ao município de Santa Luzia. Então lá tinha os bairros chamados Cristinas. Então, para você ter ideia, era tão grande o conjunto que tinha Cristina A, B, C e D. E tinha um conjunto chamado Palmital, que ficava mais atrás. Palmital 1, 2, 3 e 4. Eram conjuntos bem grandes. E houve uma grande enchente, e esse enchente destruiu um monte de casa, e arrastou assim, favelas inteiras, muitas famílias ficaram desabrigadas. Aí o que o governo fez? Essa região chamada Palmital, eles pegaram essas famílias e deram as casas para eles. Os alocaram, todos aqueles que estavam na favela, em barracão de lona, em barracão de madeira. Não era um barracão construído, não, que estava assim, uma barraca e 5 pessoas, aquele negócio. Pegaram aquele pessoal e colocou no conjunto habitacional do Palmital. Ficou tudo bonitinho, todo mundo com a sua casa pintadinha, quintal dividido e tal. Um ano depois, havia uma favela lá. Aquela casa que era para uma família, tinha 3, 4 famílias, o quintal já estava com outras construções.
vai emendando um no outro assim, entendeu? Assim, virou o mesmo contexto, o mesmo conjunto, porque eles saíram de lá, mas eles não saíram com a mentalidade daquilo que eles viviam. O que isso quer dizer? É que é preciso que as pessoas mudem o seu pensamento. No caso dele, do sociólogo, ele está falando num sentido cultural, né? A cultura da favela, e no nosso caso, nós estamos falando no contexto espiritual. O pensamento, a visão nossa, qual é? Há pessoas que se segregam de grupos, que separam de grupos, a qual pertencem, no entanto, eles continuam manifestando a mesma atitude destes grupos. O mesmo pensamento mundano, a mesma característica, a mesma vivência mundana. Ou seja, ele não abandonou o caminho, ele abandonou a multidão. Me dói, por exemplo, no coração, mas me dói mesmo no coração, quando eu estou conversando com um grupo de homens que se dizem crentes, e de repente tem aquelas brincadeiras de duplo sentido. Isso é ridículo, isso é coisa do mundo. Não é pensamento cristão. Não é a mente do crente que é lavada e remida pelo sangue de cordeiro. Piadinha de baixo calão, não é coisa nossa de fazer. Aquela lascívia pecaminosa, aquele pensamento lascívio, não é coisa de crente. Ou seja, ele se afastou do grupo, mas o pensamento dele continua com o mesmo pensamento do grupo. Se colocar ele no grupo, vai estar da mesma forma. Então Jesus está dizendo que você precisa não apenas abandonar a multidão, mas você precisa abandonar o caminho da multidão. Você não pode caminhar no mesmo local. Você não pode seguir o mesmo pensamento, a mesma ideologia, a mesma visão. A sua visão agora é a visão do reino. É uma visão completamente diferente. Tá certo? Então, viver em outro meio ambiente não nos torna crente. Só mudar o ambiente não vai nos tornar crente. É preciso deixar esse pensamento. É preciso pensar, avaliar a nossa vida a partir da forma como nós enxergamos e pensamos as coisas. Há coisas que são características do mundo e há coisas que são características do céu, né? E se a gente observar do sermão, ele está exatamente nos dizendo assim. Ele está exatamente nos dizendo assim. Quando diz, né, que só o olhar de forma impura já adulterou. O homem do mundo vai ter um pensamento, um olhar impuro. O homem, a mulher vai ter um pensamento, porque o olhar dele é impuro. O cristão deve ter o quê? Um olhar puro. Ao chamar o irmão de tolo, já o matou. Claro que não é a palavra, mas é a intenção, é a forma. Né? Nós estudamos isso quando nós falamos sobre essa questão da tolice, depois vocês podem voltar o vídeo lá e olhar. Né? Então, qual é a nossa intenção? Como é que nós lidamos com isso? Jesus, então, está chamando a atenção e dizendo assim, tudo que eu falei é como você, como cidadão do reino, deve andar. Você tem andado como um cristão de fato? Você tem caminhado, passado por essa porta e caminhando nessa porta, né? Aí eu vou de novo citar o que Lloyd Jones diz aqui, né? E ele diz assim: se eu não tenho abandonado o mundo e as multidões, se eu não tenho deixado o espírito mundano, se eu não tenho buscado praticar as obras da luz, é porque eu ainda não passei pela porta estreita, estou ainda do lado de fora. Ou talvez, pior ainda, estou dentro da porta larga a trilhar o caminho espaçoso que leva para a perdição. Mas Deus não está dizendo que a gente vai perder a salvação. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós temos que avaliar a nossa vida a partir da nossa percepção, se nós estamos de fato caminhando e vivendo como crentes, ou se nós estamos caminhando e vivendo como seres mundanos. Se eu tenho um pensamento e um caminhar como mundano, como uma pessoa do mundo, então eu tenho que avaliar se eu realmente fiz essa escolha, essa opção pela porta estreita. E aí eu preciso de avaliar, eu realmente entreguei minha vida para Cristo? Realmente Jesus é Senhor da minha vida? Porque talvez Ele não seja, eu esteja me enganando.
Talvez eu só seja um religioso, é o que ele está dizendo. Talvez eu seja só alguém que está pensando nas coisas, mas não estou vivendo. E isso, querido, é extremamente significativo para nós, principalmente no mundo atual, e principalmente para os jovens. Ao entrar na faculdade, na escola, nos cursos, no nosso trabalho, a gente tem que pensar ali naquele local onde eu estou, porque aqui dentro é uma coisa. Se eu estou aqui com os irmãos aqui dentro da igreja, é uma coisa. Mas quando eu estou lá fora, eu estou me deixando levar pela multidão. Eu estou sendo influenciado pelo pensamento mundano, pelas condições mundanas, pela realidade mundana, né? Nós temos falado na EBD sobre rede social, o que eu consumo na rede social, o que eu consumo da internet, o que eu consumo dos programas. Qual é a minha percepção? Será que eu tenho prestado atenção e visto o que é maligno, o que não é, diferenciado e sabendo separar e dizer assim, isso aqui não serve para mim enquanto crente? São coisas que a gente tem que pensar. É o que Jesus está nos chamando a refletir. Observe que ele diz, entrai pela porta. Não tem alternativa. Não tem meio termo. E para entrar, tem que deixar de fora a bagagem. Não dá para levar. Não passa. Não passa. Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Bom, então fica aqui a seguinte pergunta para a gente. O que nós temos feito? Como nós estamos vivendo isso? Qual tem sido a nossa reação diante de tudo isso? Eu consigo perceber as práticas mundanas da minha vida para que eu possa então abandoná-la, porque é importante a gente entender isso. O cristão, à medida que ele caminha na sua vida piedosa, na sua vida de santidade, a tendência dele é ir afinando o olhar, é ir percebendo coisas mais sutis, que ele percebe que não agradam a Deus. E a intenção é que ele continue a limpar essas práticas ao longo do caminho, né? Então ele abandona uma coisa, abandona outra. A gente nunca vai estar perfeito diante do Senhor, a gente sempre vai ter coisas para abandonar. Então, assim, não importa o quão longe eu esteja na caminhada, eu tenho que perceber que ainda há bagagens para ficarem pelo meio do caminho. Se eu não estou percebendo, se eu já acho que eu estou bom demais, então tem alguma coisa errada. Se eu não estou conseguindo deixar, tem uma coisa errada. Eu fiquei empacado naquela porta. Não vai passar. Não vai passar. Então eu preciso de ter essa percepção daquilo. E aí é o seguinte, querido, isso é algo muito particular, porque cada pessoa, ela vai ter algo que é mais difícil para ela abandonar do que outras. Há práticas, há ações, há atitudes, há pensamentos que são mais suscetíveis a um do que a outro. Então é um ato individual, por isso que é uma questão sozinha. Na porta só passa eu. Não dá para mim pegar a mão da Deliane e nós dois passarmos na porta. Não, não vai passar. Se ela estiver bem aí na frente, eu travo, ela passa, eu fico. Se eu estiver bem, se for fazer o contrário, né? Se eu for e passar e ela tiver, vai ficar, não consigo arrastar. Cada um vai passar de uma vez. Por isso que o Lloyd Jones tem essa visão de catraca, né? Aí é bom a gente entender, porque a catraca brasileira, ela é de meia, é pequena, né? Então você consegue pular. Mas eu não sei se você já viu nos filmes americanos e nos filmes ingleses, a catraca ela é uma série assim, ela é inteira. Ela é como uma porta giratória. Ela é inteira. É um de cada vez que passa. Não dá para você pular ela. Não dá para você pular. Tem que passar um, depois passar o outro, depois passar o outro. Não dá para ir dois. Entende? É como uma porta giratória. Não tem a porta giratória do banco?
Na nossa porta giratória ainda entra 2, aqui dos bancos ainda entra 2, 3, dependendo da situação. Mas lá não, é um de cada vez. A catraca. Depois vocês observam os filmes americanos aí dos metrôs, principalmente aquele metrô aéreo de Nova York, né, aquela trem aéreo de Nova York, geralmente tem, quando vai subir, né, aquela catraca que só passa uma pessoa. Então é bom a gente pensar com respeito a essa questão, né? Agora, eu quero chamar a sua atenção exatamente para o versículo 13, o início do versículo 13, completando com o final do versículo 14. Esquece o parêntese que está aí. Vamos ler só sem o parêntese, sem a abertura do parêntese. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que significa esse acertam com ela? E aí? Vamos pensar nisso? O que significa o acertam com ela? Jesus está dizendo assim, olha, poucos vão acertá-la. A ideia é, poucos encontram essa porta. A maioria não encontra essa porta. A maioria não percebe essa porta. A maioria não vê essa porta. A multidão não vai ver. Então, o que Jesus está dizendo é que isso é uma percepção individual daquele que é cidadão do reino. Porque o fluxo está indo e você de repente percebe que aquilo ali não é o seu local. Então você tem que mudar o caminho. Quantas vezes isso não acontece com a gente, irmãos? Às vezes numa reunião de família, às vezes numa reunião de trabalho, às vezes numa social, às vezes com pessoas, às vezes na escola. Quantas vezes não acontece da gente estar ali no meio do pessoal e de repente a gente percebe, opa, peraí. Tem um negócio errado aí. Não dá para ir mais não. Daqui para lá não vai mais não, peraí, aqui não é meu lugar. Aí você... Uma caminhada só. Cada um com a sua luta, com a sua dificuldade, com o seu problema, percebendo aonde precisa de fazer a conversão para a porta estreita. Percebi que aquele caminho não vai. Aí você pode até tentar anunciar, pode até tentar falar, pode tentar dizer para o outro, mas é você quem vai ter que passar por essa porta de cá. Você deve ir nesse caminho aqui. E aí nós temos que olhar que Jesus aplica essa realidade à nossa vida. Nós lemos alguns versículos que falam dessa realidade, mas isso tem a ver com a vida como um todo. E aí a Bíblia toda é o instrumento para isso. A Bíblia toda é o instrumento para isso. Vou dar um exemplo. Casar com descrente, um crente casar com descrente. A Bíblia diz que está errado. Ah, mas eu conheço um monte de casal que fez e tal. Mas qual é a percepção? A porta é mais estreita, não me cabe ali. Não adianta eu ir pela multidão ou pela empolgação de que todo mundo fez. Namoro cristão, como é que ele deve ser? Não, mas todo mundo faz... Espera aí. O que a Bíblia diz? Como é que a palavra apresenta? Vendedor fazendo venda na loja ou negociando. Qual é a postura dele como crente? Percebe? Você vai observando, à medida que você vai filtrando a luz da palavra de Deus, e você vai percebendo que a porta vai se estreitando. E você precisa de caminhar por ela. Não dá para poder seguir o fluxo. Cada um na sua individualidade, buscando servir a Deus e buscando seguir para a glória e honra do Senhor. Tá? Então, só para a gente poder entender, o que essa ilustração traz para a gente? A vida cristã é uma vida de estreitamento, nós caminhamos num caminho apertado, e entenda esse apertado como aperto mesmo, como dificuldade, não se passa regaladamente, não se passa facilmente, e o que eu estou citando aqui mostra que é preciso ter um filtro muito grande, e à medida que a gente caminha, a gente vai filtrando mais e mais, por isso que eu falei,
À medida que você caminha na santidade, lá na frente tem uma outra porta que você vai ter que olhar e falar, rapaz, pensei que eu estava indo certo, já estou no meio da multidão, bora eu mudar para esse lado de cá de novo. E vai a vida toda nesse contexto. Desde o início. Não tem como começar largo e ir apertando. Não, ela já começa dessa situação. É uma ordem. Se você é um crente, você precisa seguir isso, porque a sua vida depende disso, né? Jesus diz exatamente isso, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Ou seja, não tem outro caminho. Se eu estou seguindo para a vida, é o meu caminho. O contrário disso, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Há um contraste. Por isso que ele diz, entrai. Veja, por isso que não é um convite para as pessoas se converterem. É um chamado para quem já é crente. Porque a pessoa que vai se converter, ela não entende isso. Mas quem é crente, quem nasceu de novo, o Espírito Santo o direciona em relação a isso. Ele já percebe que coisas precisam de ser mudadas na vida dele. Entende? Então é para crente. E a toda época e toda a vida nossa deve ser feito isso. Então é uma vida de estreitamento, de passar por um caminho apertado. É uma vida de avaliação constante. Devemos constantemente nos avaliar à luz do Evangelho, da palavra do Senhor. Não é nos avaliar pela média das pessoas, porque a gente tem essa dificuldade, irmãos. Nós, crentes, geralmente nos avaliando, olhando para o outro. Mas eu estou melhor que fulano. Não, o seu Luiz está melhor do que eu, mas eu estou melhor do que o André. Está indo bem. Quero chegar igual ao seu Luiz. Mas não é essa a minha régua de avaliação. Minha régua de avaliação é, à luz da Bíblia, eu estou bom? O que eu preciso de mudar? Eu tenho que estar fazendo essa avaliação constante. Então, constantemente, e aí eu vou dizer, vou usar isso como a porta estreita, como uma metáfora para a aplicação da meditação bíblica. Você lê a sua Bíblia durante o seu dia, na sua manhã, no seu horário de meditação, você busca conhecer a palavra de Deus, você busca tirar uma lição para ser aplicada à sua vida, e se você aplica essa lição, com certeza você passou pela porta estreita. Se você leu, viu e tal, e não aplicou essa lição, você continua na porta larga, ou está parado no meio do caminho. Então é uma questão de avaliação constante, individual. Eu não posso avaliar a sua vida. E eu não posso conduzi-lo neste caminho. O máximo que eu posso como pastor é fazer o que eu estou fazendo, orientando, apontando para você o que a Bíblia diz. Mas a aplicação é sua. É você que individualmente vai ter que fazer essa avaliação e fazer essa aplicação de forma correta. É você que vai dizer se você passou pela porta ou não. É o seu caminho com Cristo. E a vida eterna depende disso. É um perigo pensar em ficar. Porque se eu estou caminhando em direção à vida, ainda que eu não siga pelo caminho apertado, eu não cheguei lá. Eu preciso de caminhar. Ou seja, a vida de santidade, ela precisa de progredir na vida do crente. Eu nunca devo estar satisfeito com a minha vida. Eu nunca devo estar satisfeito com a quantidade que eu leio a Bíblia, com a quantidade que eu aplico a Bíblia. Eu nunca devo estar satisfeito com a quantidade de percepção à luz da Bíblia. Eu sempre devo querer mais. Eu sempre devo buscar isso mais, porque isso é necessário. É um caminho estreito e difícil, mas não é impossível. Não é impossível. O Senhor nos conduz sobre ele. E se Jesus está mandando entrar, é porque a gente tem capacidade de entrar. Como crente, a gente consegue entrar. Ele não vai dar uma ordem da qual nós não somos capazes. E aí vem a outra aplicação desse versículo. Se você não passou pela porta e você está usando a desculpa de que você não consegue, isso é simplesmente uma desculpa, porque Jesus não vai te mandar fazer uma coisa da qual você não vai conseguir. Avalie a sua vida, porque você consegue sim. Aí você precisa saber os passos que você precisa fazer. O que você vai deixar? Qual bagagem que é? Você não vai atravessar. Não vai atravessar. Imagine que você
vai embarcar num voo importante, e você leva a bagagem. Quando chega na hora de despachar a bagagem, a pessoa fala assim: ou você paga o excesso de bagagem, ou você deixa a bagagem. E você não tem dinheiro para pagar o excesso de bagagem. Mas a viagem é muito importante para você. Você precisa, é uma questão de vida ou morte essa viagem. Você vai fazer o que com a bagagem? Você vai tirar. Você vai abrir e falar assim: o que dá para levar aqui? O que eu posso deixar? Vai deixar e vai. Né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo o curso do CPO, como eu estava fazendo o curso em patrocínio, e aí eu fui pegar o voo em Belém, para poder ir. Aí eu tinha despachado a bagagem, estava com a bagagem de mão para entrar. E aí, como eu uso cavanhaque, eu tinha uma tesourinha de ponta para poder, aquela tesourinha pequenininha, para poder aparar os pelos, né? Aí na hora que eu fui passar no raio-x, acusou a tesourinha. Aí o pessoal falou assim: não pode, é objeto perfurante, você não pode embarcar com isso no voo. Eu falei: é mesmo? É. Qual a opção que eu tenho? A opção que você tem é você voltar lá embaixo e tentar despachar essa mercadoria, ou você deixar ela aí. Eu falei: toma para você. Eu vou levar, preocupar com uma tesourinha? Deixa a tesourinha lá, eu compro outra. Aí eu já sei, já jogo na bagagem que vai embaixo, para voltar, está tranquilo. Não ia deixar de viajar por conta da tesourinha. Mas você percebe que, às vezes, por conta de uma tesourinha, nós deixamos de passar pela porta estreita? Não, mas coisas, às vezes, pequenininhas, insignificantes, que nós devemos de deixar, a gente não deixa. E fica aqui travado, na porta. Não passa, a vida não segue, a gente não vai à frente, porque está agarrado com a tesourinha. Às vezes não é coisa grande não, irmãos. Na maioria das vezes são coisas pequenas. Se você for observar a sua vida, a santidade sua, ela é paralisada com coisas pequenas. Coisas grandes você tem facilidade de abandonar. Detalhes, coisas pequenas é que você não abandona. Então, outra coisa que a gente precisa de entender é isso: esse entrar pela porta é também um entrar de avaliação minuciosa, de avaliar detalhes. André? Tem alguém no chat aí, André? O nosso irmão Eduardo perguntou assim: a maioria das igrejas interpreta esse texto colocando o caminho estreito como um caminho de dificuldade. Então, andar pelo caminho e entrar pela porta estreita não é para ser difícil para um convertido? A dificuldade, então, é marca de ausência de conversão? Aí tem que entender o que ele está dizendo com dificuldade. Eu estou dizendo que é difícil, mas entrar na porta estreita não é passar por dificuldades neste mundo. É você ter dificuldade com você, é uma avaliação pessoal. É uma vida que busca santidade. É uma escolha que eu tenho, em relação àquilo que é pecado, aquilo que a Bíblia diz que está errado, né? Então vou dar um exemplo grosseiro aqui, né? Só para poder entender. Eu estou chateado e quero matar alguém. É um exemplo bem grosseiro, né? Se eu matar essa pessoa, eu cometi um crime, estou errado e vou ser preso, né? Mas se eu não matar essa pessoa e nutrir o pensamento de matar essa pessoa, só eu que estou sabendo que quero matar essa pessoa, o que vai acontecer? Eu não passo pela porta. Entende? O meu pensamento continua um pensamento do mundo. O que eu preciso de fazer? Senhor, muda esse pensamento meu. Quero abandonar esse pensamento, porque o Senhor disse que eu devo de orar pelos meus inimigos. Que eu devo de amar os meus inimigos. Então que o Senhor me ajude a mudar esse pensamento, porque eu quero continuar na caminhada cristã. Então, só para poder ter uma noção bem grosseira, para a gente ter uma noção. Então, a dificuldade da porta é exatamente isso. É eu tratar a minha vida à luz do Evangelho e clamar a Cristo que me dê solução. Qual é a dificuldade?
A minha dificuldade é engolir o orgulho, a minha dificuldade é abandonar o pecado, a minha dificuldade é eu me submeter à palavra. Essa é a dificuldade. Não é dificuldade com coisas do mundo. Coisas do mundo não são difíceis. Irmão, dificuldade financeira não é dificuldade para crente. Não é uma luta insuperável por crente. Por mais que seja pesado e complicado, ele tem a palavra de Deus que confia, ele tem a igreja a qual ele pode buscar. Mas uma mágoa no coração, raiva de alguém, uma situação de decepção que eu fiquei com a amargura daquela pessoa ali, isso é difícil. Porque aí é só eu. Entende? Um pecado, por exemplo, da qual eu tenho dificuldade de luta, né? Pornografia, masturbação, mentira, coisas pessoais que eu tenho, com que eu luto, aí é complicado. Essas eu preciso de abandonar. Perceba que eu preciso de abandonar ao longo do caminho. Então a dificuldade é essa. A porta é a santidade. Não. Exatamente. O pessoal confunde com a salvação porque quando Jesus diz eu sou a porta, né, e aquele que passar por mim entrará e encontrará passagem, ali é uma metáfora, aqui é outra. Lá é uma metáfora com relação à salvação mesmo. Ele está convidando as pessoas a passar. Mas observa que Jesus não usa a palavra convite. Toda vez que Jesus fala de conversão, ele usa o convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite. Vinde a mim, né? Agora aqui não, é uma ordem. Entrai. Jesus está dizendo assim: ouviste o meu sermão? Sabe qual é o papel do crente? Sabe qual é o posicionamento do crente? Põe em prática. Passe por essa porta. Passe por essa realidade. Vá nessa direção. É isso que ele está colocando e ele está dizendo para cada um de nós. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, com isso, irmãos, nós terminamos essa primeira ilustração e na próxima semana nós vamos seguir falando a partir então do versículo de número 15, com a segunda ilustração, tá certo? Qual a lição que eu tenho que fazer? Todo sermão tem uma aplicação. Eu entendi o que o Jesus está falando ao longo desse sermão, do que é ser um cristão, um cidadão do reino dos céus. Agora, eu tenho praticado? Se eu não tenho, então devo praticar. Qual a primeira ponta? Santidade. Eu fui separado do mundo, ou seja, eu fui chamado para ser santo. A minha vida segue em santidade? Cresce em santidade? Não. Então eu preciso de entrar pela porta. Abandonar as coisas do mundo para seguir nessa direção. Não vou entrar com ninguém comigo. Amém?